seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Sociedade Aberta, hoje 26 de setembro, última segunda-feira de setembro, que é o mês amarelo. O mês amarelo porque a nossa roda de conversa junto a esta causa, que é sobre a prevenção do suicídio. E hoje, aqui no programa Sociedade Aberta, vamos falar do papel da família e da escola na prevenção do suicídio. Na semana passada nós tivemos um caso de suicídio que aconteceu na cidade da Sumada, no interior de Santiago. No início deste mês tivemos também um outro caso, dois jovens, dois adolescentes, portanto estudantes em idade escolar, portanto exatamente no ensino secundário. Para nos ajudar a perceber e a conversar abertamente sobre este tema, nós convidamos para estar aqui conosco Denise Oliveira, ela que é psicóloga e também é presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. E também conosco nós temos Denise Lima, que é psicóloga e também é o ponto focal da Associação A Ponte aqui em São Vicente. Boa tarde também para si. Muito boa tarde, Adriana. E agradeço as duas por estarem aqui conosco para conversarmos sobre este tema que é importante e que devemos falar para terminar este mês de setembro. E ao longo deste programa vamos ter também a participação da Albertina Pires. Ela é do Gabinete de Apoio aos Estudantes da Escola Secundária Jorge Barbosa em São Vicente. Também teremos duas participações a partir da Ilha do Fogo, na sequência de uma marcha sobre a prevenção de suicídio que aconteceu no fim de semana na Ilha do Fogo. Você também é chamado a participar deste programa, é só ligar para 594 97 14. Este número aparece no seu ecrã. Se quiser, é só dar um toque para este número de telefone e a nossa assistente da produção vai entrar em contacto consigo. Também pode participar através da nossa página no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta, deixar as suas questões, também pode ainda sugerir temas. Este programa é transmitido aqui na TCV Internacional e também através do portal RTC. Ivan Rocha, ele é o nosso convidado musical nesta edição do programa Sociedade Aberta. Temos este espaço de divulgação dos artistas desta região do país. O Ivan Rocha, com a sua banda, vai regressar mais à frente neste programa. Lembrando que hoje o nosso tema é o papel da família e também da escola na prevenção do suicídio. Estamos a receber duas Denise Oliveira, que é psicóloga e também presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde, e também temos Denise Lima, também psicóloga. Ela vem da Associação A Ponte e também é ponto focal da saúde mental na Delegacia de Saúde de São Vicente. Se quiser participar, é só ligar para 594 97 14. Participa neste programa, dê a sua opinião, aproveita e tira as suas dúvidas sobre este tema. Nós conversa tem ser na nossa língua nacional, portanto, nós começamos então primeiro para Denise Oliveira, para dizer-nos cuidar da saúde mental deve ser realizado de que maneira, tanto na casa, na escola, na sociedade. Quando não falar disso, da maneira que não deve fazer isso. Cuidados de saúde mental, de facto, é algo que não precisa de ter na toda a instituição, primeiramente na família, que é onde que cuidados de saúde geralmente está a começar, não é? E cuidados de saúde mental também devem começar na família. E estes cuidados devem ser extensíveis também, portanto, eles devem estender depois ao contexto escolar, através de práticas de promoção de saúde e até de prevenção de doenças. Pode até que ser propriamente a partir de agentes escolares, como professores, mas também através de uma intersectorialidade, digamos, entre setor educação e setor saúde, não é? Que é para promover práticas de saúde mental. Na família, saúde mental, como não tem estado a dizer ao longo dos dias, aqui as primeiras vacinas socioemocionais, não é? É que fazer nós ser mais resilientes, mais robustos psicologicamente também é onde é que não deve receber, e este passar essencialmente por estabelecer vínculos fortes, por exemplo, a nós membros familiares, isto passar através da educação, não é, de pais, ensinar crianças a tolerar frustração, por exemplo, a gerir conflitos, a gerir seja emoções,
a ensinar aquela criança que a vida te vale a pena, por exemplo, nomeadamente diante das situações tempestosas, mas que a vida te vale a pena, a ensinar crianças limites, por exemplo, às vezes a questão de falta de limite, ou a criança bem com a ideia daquele poder tem tudo, portanto, ajudar aquela criança a perceber que ele poder tem dificuldades na ter alguma coisa, mas o esforço para obter coisas é importante, porque às vezes isso de forma indireta te acaba para afetar também a saúde mental do outro, mas também um ambiente familiar respeitoso, não é? Também poder contribuir para a saúde mental daquela criança, entre outros vários aspectos que dentro de família não poder perceber que te contribui para a saúde mental. E depois é claro que a sociedade também, não é? São vários os fatores sociais, que provavelmente mais adiante não poder falar mais detalhadamente, que são vários os fatores que poder contribuir para a robustez psicológica, ou então poder também ser fatores de risco para a saúde mental de uma pessoa. Denise Lima, na semana passada foi registrado ali na Cabo Verde um caso de suicídio de um adolescente na escola técnica da Somada. No início desse mês tive um outro caso, era uma aluna da escola Jorge Barbosa na São Vicente. É necessário famílias prestar atenção na adolescente, perceber se este tem algum sofrimento e que sinais que eles devem ficar atentos. Com certeza, né? Tanto família e escola também, não começar no letivo, né? Sim, tanto família e escola tem que estar, sim, com um olhar muito atento nos adolescentes. Adolescentes, que eu vejo, agir sempre da mesma forma perante diferentes situações, né? Mesmo se é uma situação que está feliz ou se é uma situação que as podia estar triste, eu vejo que te dá muito a entender, né? Então não tem que estar atento através de seus comportamentos que esta bata tem, né? Eles têm dificuldade às vezes na verbalizar, até na reconhecer, né? Dependendo desse nível de autoconhecimento que eles têm sobre suas emoções, nem acho que te entender o que é que está a sentir exatamente, quanto mais para verbalizá-lo. Então, é quem está na sua volta é que tem que observar se é sono, se é apetite, se tem alguma alteração a nível de seu humor, se ele tem alterações bruscas do humor, se ele tem crises de raiva, crises de choro, se ele está isolado de seus colegas, se ele está a mudar seu desempenho escolar, isso mais na escola, então já se pode espiar se ele está a faltar aulas, se ele está a atrasar, maneira que ele está a lidar com professores, com colegas. Então, tudo isto são aspectos que devem despertar nós para questioná-lo, para fazer-lo refletir se algo que está a passar, para não poder ajudá-lo naquilo que for preciso. Que sinais mais, Denise Oliveira, capaz, encarregado de educação, ou mesmo professor na sala de aula, deve estar atento e saber ler estes sinais? Porque Denise Lima já referiu alguns sinais, mas às vezes um pai, um professor, que pode saber a maneira que ele está a ler estes sinais. Mas fazer leitura destes sinais é extremamente importante, e este passa pela observação, portanto, uma observação atenta, mas que por detrás dessa observação está um interesse, às vezes um interesse no outro, não é? É importante que é para não poder saber e conhecer o outro, é importante para não fazer aquela leitura daquela diferença emocional e comportamental daquele adolescente ou outra faixa etária que pode estar lá em sofrimento. Além daqueles sinais que a doutora Denise aponta, não poder também ainda destacar ali um que está muito também vivo ou muito presente na saída de adolescentes, que tem a ver com o consumo de substâncias, não é? Que também provoca alteração do comportamento. Isolamento. Fala de substância, não estou a dizer droga, não falar de drogas, exatamente. Hoje ele está muito presente na comunidade, portanto, mais jovem. Não te falar também, por exemplo, de distanciamento, isolamento social. Às vezes, portanto, aquela pessoa que tem sofrimento derivado até de seu humor, que te deprime, ele te tende a afastar desses grupos de pares. Denise Oliveira, mas às vezes que pode ser difícil para um pai ou mesmo para um professor perceber aquela mudança de comportamento, tendo em conta que o adolescente muda de comportamento constantemente, porque ele faz parte, talvez, da natureza, daquela fase de transformação que é vivida.
Não há dúvida que a adolescência é uma fase de intensas transformações físicas, psicológicas, sociais e aquele adolescente, portanto, todas as mudanças te causam alguma instabilidade psicológica e até vulnerabilidade psicológica. Mas quando não te falar de alterações comportamentais derivado a um sofrimento psicológico, geralmente ele é uma mudança de comportamento que é marcado por ele ser repentino, isto é, brusco, e ele é, às vezes, duradouro. E que estes sinais, lá está, se não te conche, não é? Se não tem interesse no outro, se não tem importar com o outro, te fica mais fácil poder fazer. Às vezes, aquele sinal e que os sinais que está dando nós é já autênticos pedidos de ajuda. Quando não te tem aquele pedido de ajuda e que não te conseguir fazer aquela leitura, é porque nunca tem conhecimento, e por isso a importância deste tipo de programas, precisamente que não poder saber fazer leitura daqueles sinais, não poder entender, não poder captar aquele pedido de ajuda, porque aquele pedido de ajuda ele pode ser muito subtil, não é? Ele pode estar lá muito implícito no comportamento, ele tem que ser necessariamente te passar para a situação onde tu precisar de ajuda. Não, então quando não te conche o outro, e não te partir de princípio que na casa a família te conche esses elementos, não é? Não te partir de princípio que especialmente no contexto escolar, portanto, o professor, que é quem te está de mais tempo, que é aluno também, se te conche, não é? Portanto, se tem noções pelo menos básicas de saúde mental, e é importante que esta tele, esta saber fazer esse reconhecimento daqueles sinais de alerta no outro. Não te lembrar nos telespectadores que hoje não dito falar sobre o papel de família e de escola na prevenção de suicídio, para terminar esse setembro que é considerado chamado também de mês amarelo. Nota também, nota avisar se quiser participar, é só ligar para 594 9714, 594 9714, dá um toque para esse número de telefone, nos assistentes de retornar a chamada e também poder participar. Também ali no programa, não tive bem ter outra participação, de Ilha de Fogo, mas agora não tive bem ouvir Albertina Pires, que é de Gabinete de Apoio a Estudante da Escola Secundária Jorge Barbosa, na São Centro. A escola tem um papel fundamental precisamente porque nós lidamos no dia a dia com vários alunos, não é? E aqui no Gabinete de Psicologia nós recebemos muitos jovens e da minha experiência, prática profissional, não é? É uma preocupação grande, não é? Porque a maior parte dos jovens que nós atendemos hoje, quando vamos explorar o pensamento, não é? Temos ali a presença de um pensamento de ideação suicida. Então, quer dizer que a nossa intervenção junto da família tem que ser cada vez mais presente. Porquê? Porque muitas vezes também, quando nós abordamos a família sobre a situação, nós vamos deparar que a família não tem conhecimento que esse jovem está a pensar, não é, em se suicidar. E então, quer dizer que nós temos ter um papel muito ativo junto da família, no sentido de orientar as famílias de como estar atento aos sinais que os jovens vão dando. Porque nós temos muitos sinais que nos mostram que esse caminho pode levar ao suicídio. E se a família não estiver presente, como nós reparamos hoje em dia, muita ausência da família, não é? Então quer dizer que acaba por cometer o suicídio na família, como tem acontecido em alguns casos, e muitas vezes nós temos ali uma família a perguntar onde é que eu estava, não é? Que eu não dei conta que o meu filho ou a minha filha estava passando por uma depressão e que chegou no fim, por fim à vida, não é? Quando podia fazer alguma coisa. Na maior parte dos casos, como eu disse, que nós atendemos hoje em dia, e explorando e detectando o pensamento de ideação suicida, o que é que fazemos? A primeira coisa é alertar a família. E ao alertar a família, vamos trabalhar não só com o jovem, como também juntamente com a família, no sentido de estar mais ativa na prevenção. Porque nós sabemos que é um pensamento que deve ser trabalhado, mas também os comportamentos que estão por detrás disso. Por exemplo, vou dar o exemplo de um comportamento muito frequente hoje em dia nos jovens, que é a automutilação. Constantemente nós temos jovens, não é, que apresentem ferimentos, essencialmente nos braços. E como é que os pais podem estar atentos e ver isso? Muitas vezes os pais não estão a dar conta, porque acabam sempre por vestir roupas, não é, tipo casacos, não é, roupas para esconder esse ferimento. E na escola acabamos por detectar muito isso. Muitos professores acabam por encaminhar alunos para o gabinete porque detectaram que os alunos estavam com ferimentos causados por ele próprio. Então, esse é um comportamento que a família deve estar atenta, não é? Não é ignorar o facto de estar com calor e o jovem sentir-se dizer, não, estou bem com o casaco. Não, vamos ver, vamos explorar porquê desse comportamento, porque isso tem acontecido frequentemente e muitos jovens. Parece que transformou-se numa moda, não é? O facto de um fazer ou de estar a fazer. Mas nós sabemos que a automutilação é uma forma da pessoa, não é, de algum modo, tentar libertar de um sofrimento. Então, esse é um dos comportamentos que a família tem que estar atenta, porque cada vez mais nós temos que verificar isso. E se os professores acabam por identificar na sala de aula,
Por que não, lá em casa, os pais estarem mais atentos nesse comportamento? O isolamento, não é? Que é outro comportamento também que acaba por nos dizer que esse jovem não está bem. A insônia, também que muitos não dormem bem, e os pais muitas vezes não estão a acompanhar isso, de ver que esse filho não está a dormir bem, não está a alimentar bem. São um conjunto de comportamentos que nos mostra a importância da família estar cada vez mais presente. E no trabalho que fazemos na prevenção com as famílias, esse é um dos temas que nós trabalhamos com a família. Alertá-los para estarem atentos aos comportamentos dos seus filhos que podem levar a um suicídio. Sociedade Aberta, hoje lhe observar o papel de família e também de escola na prevenção de suicídio. Denise Lima nos acompanha agora, Albertina Pires, que de um gabinete de apoio estudante, lida com estudantes todo dia, crianças, adolescentes também. Ele alerta-lhe que pais devem estar atentos, professores também. Não está a gostar de saber também que mais, por exemplo, dizer que quando crianças, quando adolescentes ou crianças, tiver-te a dormir menos. Dormir menos de maneira, isso também se tem a situação que pode acontecer de dormir mais cedo também, que pode ser um sinal. Sim, a modo que já não tinha referido anteriormente, ele tem alterações no sono. Então, pode ter aquele hipersônia ou então aquele insônia. E não sabia que também interferir depois no dia a dia de aquele adolescente que estava a conseguir estar atento na aula, que está a conseguir concentrar, ou se ele está a dormir demais, ele já de fazer outras coisas também que é importante para ele, modo a prática de atividade física. Então, sim, pais têm que estar atentos, estar alerta e incentivar. Então, se filha fazer outras atividades ao longo do dia. Suicídio, maneira que ele deve ser abordado na sala de aula, porque às vezes na conversa que tive com uns professores, não fui muito eu, por exemplo, que pode dizer que todos os professores pensam igual, de dizer que tem, por ser transversal, um assunto transversal, há alguma dificuldade em abordar esse assunto. Maneira que ele deve ser abordado. Sim, realmente ele é um assunto considerado muito delicado, né, que causa o sofrimento na toda gente. Então, tem aquela ideia que, quando não falar, até não pode estar a incentivar pessoas a cometer suicídio. Mas não saber que é exatamente o contrário. Realmente não tem que falar. Não tem que falar que as pessoas podem ficar de saber qual é que pode ser que as causas, que é múltiplas, desde doença mental, e desde uma pessoa que já fazer uma tentativa prévia, conflitos familiares, etc. A não dizer consumo de substâncias. Então, para pessoas poderem saber... Dentro da sala de aula, a maneira não deve falar dele, então? Abordar todos esses aspectos, mostrar qual é que é esse aspecto que leva a pessoa a estar em sofrimento e mostrar que tem tratamento para aquele problema, que não tem que falar, não tem que estar atento quando tiver essa alteração na nós, não procurar ajuda, que é para poder ter outros desfechos. Né? Alguns professores dizem que abordar esse assunto porque acho que tem preparação para abordar. É necessário formação para professores? É necessário formação que é para poder falar, mas ele é um fenômeno complexo, que é para ter uma linguagem universal, para toda a gente poder colocar aquela questão da mesma forma, não é? Então mostrar qual é que é as causas, qual é que é os fatores protetores, qual é que é os fatores de risco e, principalmente, onde procurar ajuda. Então, gostar também de ouvir Denise Lima, também da Comissão Instaladora da Ordem de Psicólogos de Cabo Verde, porque me saber ao longo desse mês de setembro já vamos rodar algumas escolas na São Vicente, falar exatamente desse assunto ali, sim. Falar nós talvez da reação, maneira que foi nas escolas e maneira os professores devem sim ser preparados para abordar desse tema de suicídio na sala de aula. Uma capacitação profissional, né, de docentes é sempre importante, até para poder também saber fazer uma leitura daqueles sinais de alerta que já não fala ali e depois poder, especialmente quando eles perceber um caso em sofrimento, depois poder saber quais que é canais de acesso a profissionais de ajuda. Sem dúvida que nota defender que é preciso capacitação de professores, nada como professores qualificados para isso, não é? E não só professores.
De todo modo, abordar esse assunto dentro de sala de aula, não se vê que, não só lá em casa, mas ainda, mesmo dentro do contexto escolar, ele é tabu, daí se calhar os professores só têm alguma dificuldade na abordá-lo, mas ele é um tema que não deve falar abertamente, de forma responsável, como é óbvio, mas ele é um tema que não deve falar abertamente, que é próprio estudantes poder sentir essa abertura também que é para falar de seja dor quando está numa situação desses ali. Ele deve ser falado abertamente, através, por exemplo, não poder levar para escolas através de rodas de conversas, através de palestras, professores é que sentir, portanto, mais à vontade que é para falar desse tema, poder fazer aquele ponto, portanto, já estou uniponto no setor de saúde e profissionais de saúde também deslocar para escolas, que é o que não tem feito, modo de ir referir, é o que não tem estado a fazer ao longo da semana anterior, portanto, que era a semana cívica e ainda a próxima semana não tem algumas escolas que ainda não tiveram bem levar essa roda de conversa. Portanto, que é um espaço onde é que não tem essa possibilidade de falar mais jovens e adolescentes acerca de questões de alerta, acerca do autocuidado, do autoconhecimento, no sentido de poder reconhecer quantos pensamentos, emoções e mesmo comportamentos seus, mas do outro também, que está dentro do padrão normal, que é para poder saber também pedir ajuda e incentivar a pedir ajuda e onde é que eles têm que encontrar ajuda. Portanto, não tem estado a fazer isso, de facto, nas escolas secundárias da ilha, ainda não acabou de dar tudo escolas, mas para a semana não está a continuar nosso trabalho, porque há necessidade de não falar desses assuntos de forma aberta, para o outro também poder sentir que escola e outros lugares de comunidade é ambientes acolhedores, é ambiente onde é que eles podem encontrar um escuta empática, um cuidado humanizado, não é? Que eles podem sair do sofrimento que eles podem estar a vivenciar na determinado momento. A maneira que tem sido a reação tanto de alunos e propriamente professores também? Não tem tido, por acaso não tive um acolhimento logo a partir da ideia que não apresentar para as escolas, não abraçar logo, portanto a comunidade mais diretiva da escola, abraçar logo a ideia. Estudantes têm participado muito, em algumas escolas não fazer 6 sessões, não outros 5, não outros não conseguir fazer só 2 rodas de conversa, mas estudantes de um modo geral têm sido muito participativos, têm mostrado muito interesse na falar sobre o assunto, não têm inclusive percebido algum adolescente que pode estar em risco e não tem apresentado solução a nível de encaminhamento, enfim, não tem alcançado de facto o interior, não é? Portanto, de alguns estudantes que não te perceber estão em sofrimento e as rodas de conversa te dão a possibilidade de falar sobre esses afetos e esses angústias. Já não é essa questão de escola, mas também está a gostar de saber família, maneira que família, de uma forma geral, pode prevenir suicídio. A primeira coisa é realmente proporcionar um ambiente saudável. Um ambiente saudável, acolhedor, onde é que ele tem que fazer aquele adolescente sentir amado, sentir respeitado, onde é que ele tem que fazer aquela educação para reconhecer essas emoções, sempre, não é? E estar atento, estar lá, não é? Quando aquele adolescente vem falar a nós, para não estar lá no nosso telefone, para não responder e não escutar. Portanto, é nós escutar o que é que eles têm para dizer, sem julgar, que a vez nós mesmo começar a falar, mas nós não começar logo a julgar, e que lá te levar a fechar, é que te partilhar o que é que ele tinha para partilhar, para ele sentir acolhido, né? Então é evitar qualquer julgamento, qualquer crítica e orientá-lo da melhor forma. Quando não falar de adolescente também, não está a falar também de adultos, né? Que às vezes adultos podem estar com apresentar sinais de alerta e mesmo quem está lá que está a tomar fé, né? Exatamente. Eu vejo pessoas que estão mesmo a verbalizar. Quando verbalizar, por exemplo, verbalizar o que exatamente, a maneira que as pessoas devem ficar atentas? Quando a pessoa está a dizer frases do tipo, já me queres estar vivo, tem pessoas que estão a dizer abertamente, né? Vida para mim já que te vale a pena, me sentir como de ser um peso para que outra pessoa, né? Então, tudo este tipo de verbalização ali, não tem que levar em conta. Não que tem que dizer, não, se ele está a dizer assim, ele não está a fazer nada e desconsiderar. Não. Quando que a pessoa verbalizar, quer dizer que realmente ele tem em sofrimento. Não é só uma chamada de atenção, uma chantagem ou... Não entender que a pessoa precisa de algum tipo de ajuda assim. Nesse aspecto de verbalização,
Está a gostar também de ouvir Denis Lima sobre o que é que mais pessoas, maneira que pessoas podem ajudar aquele outro quando ele diz frases ali sim ou outros também. As verbalizações é que te mostrar algum desesperança ou mesmo algum comentário, mesmo ao todo apreciativo, não é? Deve ser sempre encarado como pedidos de ajuda e pedidos de ajuda que podem ser negligenciados de nenhuma forma. O que não pode fazer quando não perceber isso é, se não considerar, portanto, que a pessoa está a dizer é porque realmente ele tem sofrimento, o que não pode fazer é aproximar da pessoa. Essa aproximação deve ser feita de forma calorosa, como a doutora Denise já dizer, que deve ser nunca, portanto, acompanhado de julgamentos ou de cobranças, que às vezes só piora aquela situação. Então não deve aproximar de forma calorosa, não deve dialogar com a pessoa. Aquele diálogo é um diálogo que deve ser respeitoso, no sentido que é preciso dar tempo para aquela pessoa sentir abertura para aquele diálogo, porque falar de nós dor, falar de nós angústia não é fácil. Então às vezes aquela pessoa pode sentir essa abertura para falar só depois de alguma insistência a temas, uma insistência paciente e calorosa, respeitosa. Além desse diálogo, nessa conversa que nós temos ao outro, nós devemos sempre perceber que a nossa função lá é essencialmente uma função da escuta, ou seja, é o outro é que da experiência aquele dor, é que precisa de falar mais. Então, está lá mais para escutar. Não é? Então o outro, até a medida que ele te falar, e o falar é muito importante, porque à medida que ele te falar, ele tem possibilidade de dar um outro sentido àquilo que ele te está a dizer, ele tem possibilidade de dar um outro significado àquilo que ele te está a dizer, de olhar de outra forma. Porque às vezes quando nós dor mental é grande, nós temos uma tendência para olhar coisas de uma forma pior do que na verdade já é. Então quando nós te dizer, não te consegui significar, dar outro sentido. E além portanto, dessa aproximação, desse diálogo, desse escuta que nós te fazer, outra coisa é ajudar, não é? Quando a não perceber que de facto aquela pessoa tem sofrimento e ele tem algum risco, não é, de suicídio, ou ele tem ideação suicida. Portanto, quando isso acontecer, não deve prestar apoio, que aquele apoio pode significar apenas que não está disponível para ajudar aquela pessoa, e realmente não está, não é? E em casos mais graves, que não perceber até que há ideação suicida, então não deve ajudar aquela pessoa no sentido de encontrar ajuda. Que ele encontrar ajuda é sempre muito importante, porque quem tem que encontrar ajuda, minha experiência te mostrar-me que ele te conseguir sair daquela dor que te leva a considerar o suicídio. Além de apoiar neste sentido, se a pessoa perceber que, além da ideação também, ele tem um plano, por exemplo, ou seja, a coisa já é muito mais grave, ali na situação ele deve certificar que tem meios letais no ambiente e remover caso houver, ele deve acompanhar, portanto, nunca deixar aquela pessoa só, e acompanhar aquela pessoa para o banco de urgência do hospital. Ali na situação, muitas vezes, só para fazer um parente, muitas vezes as pessoas estão a dizer, mas o que é que me deve dizer aquela pessoa? Moda que me tinha dito, nossa principal função é de escuta. O outro é que te precisa falar mais e nunca tem nenhuma fórmulas mágicas ou pessoas que te ponderar suicídio. Nem para julgar a pessoa também, exato, não é? Claro, nem para julgar, nem para dar lição de moral, por exemplo, naquele momento, nem para fazer cobranças. Às vezes não tem muita tendência a dizer, boca tem motivo para sentir assim. Não, se a pessoa tem de vivenciar aquele dor, é porque ele tem esses motivos para vivenciar e de que maneira ela também. Ele tem uma história de vida tudo que é preciso considerar também para isso. Então, eu nunca não pensar que tem alguma coisa que é para dizer. Não, aquela pessoa que está naquele sofrimento, ela está a precisar de conselhos específicos naquele momento. Naquele momento, ela está a precisar mais de falar e de perceber que o outro tem interessado na ele até. Então é preciso esse jogo todo, deixa-me dizer assim, de se aproximar, dialogar, escutar e apoiar quando não te percebes. Não tem dúvida se a pessoa tem sofrimento ou não, portanto, desde que isso não pode perguntar diretamente, porque perguntar que te leva a ninguém a considerar suicídio ou a cometer o ato de suicídio. Pelo contrário, de trazer aquela pessoa até algum alívio pela possibilidade de ele poder falar e de perceber que alguém tem interessado na ele. Mas claro, tem que estar interessado. Então, gostava de ouvir Denis Lima sobre esse aspecto ali, sim. Se quando não dirigir como pessoa, não perguntar se ele tem pensamento suicida, se ele pode levá-la a cometer esse ato, ou seja, suicida. Não, a minha colega está a dizer muito pelo contrário. Não deve perguntar. Quando a pessoa tem sofrimento,
não deve questioná-lo. Se sim, se ele pensar alguma vez em entrar na vida, em fazer alguma coisa, né? Se ele pensar em fazer, se ele tem algum plano, por modo que ela dizer, que a pessoa se sentir até aliviado, porque ele tem a oportunidade para falar de ser dor, né? Falar do que ele está sentindo. Então, não deve perguntar assim, se a pessoa tem de pensar em cometer suicídio. De forma aberta. Precisa é saber a forma como pôr pergunta. Claro que se não vai fazer aquela pergunta num estilo de julgamento, ele que te dá em nada, mas desde que aquela pergunta de bem na sequência de uma conversa calorosa, não é? De ajuda, de empatia. Exato. Que tem nenhum problema em pôr aquela pergunta. Ele deve ser posto mesmo. Exatamente. E de forma aberta e clara. Sim. E agora, não te bem vai de que é nada ter fogo, não te lembrar só nos telespectadores, depois dessa entrada que nós temos que fazer a partir de fogo. Se quiser participar, é só ligar para 594 9714, é uma oportunidade única. Nós temos 2 psicólogos ali a falar sobre esse assunto ali que é importante, que é sobre suicídio, maneira, qual é que é o papel, portanto, da família e também de escola na prevenção de suicídio. Agora, nós te bate a Ilha de Fogo, onde é que nossos colegas lá na Fogo ouvimos 2 jovens a falar sobre esse assunto ali. O papel de família e de escola também, principalmente de família, devia ser como prevenção de suicídio e depressão, devia ser como um auxílio, um apoio. Para morir, eu vejo aquela pessoa que pratica automutilação, que tem depressão e até por isso está pensando em cometer suicídio, ele tem aquele pensamento dentro dele, mas se vida que importa, mas que tem valor, mas talvez seja melhor entre se vida e que está fazer falta. E família devia servir como um suporte, um apoio, provavelmente tem valor, mas a vida importa sim, e principalmente na escola, que é um meio onde ele está a conviver com diferentes tipos de jovens, diferentes tipos de pessoas, com pensamentos diferentes, ideias diferentes, e que os jovens lá que estão a conviver com ele, principalmente devia ser um apoio lá para ele, um suporte. Provavelmente ele é importantíssimo, ele tem valor e ele está a fazer parte de uma sociedade, de uma família que é tão importante e que ele significa muito lá. Família tem um papel fundamental na prevenção do suicídio. Porque a pessoa depressiva, o paciente que tem depressão, ele não mora sozinho às vezes. Mora em casa com irmãos, com pais. Só que às vezes a família não entende a sua mensagem. Ele começa a isolar. Ele começa a perder prazer de fazer o que antes fazia. Então, e a família tem um papel importante para ver antes de chegar ao caso da morte. Nós não podemos apontar o dedo ou acusar. Temos que apoiar, dar suporte e ajudar eles. Também a escola também tem um papel também muito importante, porque na escola é que você vê a maior taxa de depressão, aluno, ele se afasta da escola, se isola, porque também na escola passa por bullying, é perseguido, é oprimido na escola. Mas se ele buscar ajuda certa, ele supera a depressão e também esse pensamento de suicídio. Hoje, ali no programa Sociedade Aberta, nós temos de falar sobre o papel de família e de escola na prevenção de suicídio. Nós sabemos que esse é um assunto que muita gente tem receio de falar. Se no caso quiser falar sobre essa questão ali, colocar alguma questão que quiser identificar, pode fazê-lo. Não tenta fazer esse apelo ali, porque eu não tenho recebido vários toques no nosso número de telefone, que é 594 9714, de pessoas que te têm identificar. Desde o programa começar, pessoas que te dão toque para esse número de telefone, que te dá chamadas não identificadas. É necessário identificar esse número ali, 594 9714, e do número de telefone fixo, depois, nosso assistente de produção tentará em contacto, se quiser também partilhar opinião, fazer alguma pergunta ali para nós convidadas. Portanto, hoje, esse sim é um tema que nós sabemos que é um tema importante para abordar na sociedade onde cada vez mais nós tem muito mais casos de suicídio. Não te lembrar, desde que não disse isso no início do programa, semana passada aconteceu um caso no interior de Santiago, um jovem estudante suicidado. No início do mês de setembro, também um jovem estudante suicidado ali na ilha de São Vicente. Portanto, é importantíssimo falar dessa questão ali sim. Agora, nós voltamos então para o nosso assunto mesmo. Está a gostar de ouvir Denis Oliveira sobre
tive realizado uma marcha na Ilha de Fogo, fui sábado de manhã, princípio da tarde, mais ou menos, onde é que depois não vi duas pessoas ali assim. E pessoas que já têm alguma noção do que é suicídio, de sinais que pessoas que podem dar, não é vera? Para o que não ouvi ali. E qual é que é o comentário que está a fazer sobre pessoas bem esclarecidas? É necessário continuar a bater nesse assunto ali, sim? Não obstante deixe parecer pessoas bem informadas em relação ao assunto, é claro que quanto mais não falar, mais pessoas não te alcançar, não é? Maior é a conscientização da população sobre esse assunto e é importante as ações, até marcha, se for necessário, mas qualquer ação que te aumente a conscientização da população, desde que ele seja feita de forma responsável, não é? Ele é bem-vindo porque não só nota de chamar a atenção para um problema, que é um problema de saúde pública, é um problema que é mundial e esse sim particularmente, portanto, muito complexo na todas as nuances, mas também para pessoas poder perceber quais que é formas de prevenção de suicídio. Aliás, a ideia de todas as atividades é para transmitir a ideia de que suicídios podem ser evitados e também para pessoas poder perceber também que os canais de acesso ao sistema de saúde, não é? Que é para poder receber a ajuda que é conveniente, que é adequada, e receber nas situações que eles perceber que, enfim, que eles têm de considerar um suicídio. Sim, Denise. Estava a gostar de acrescentar que não estou a fazer sempre aquela referência que sim, suicídio pode ser evitado, mas não saber que tem o caso, principalmente na adolescentes, que ele é um ato de talvez impulsivo. Né? Foi falado ali de que as situações que acontecem na escola, de bullying, às vezes de abuso sexual. Então, tem algumas situações que, sim, pode levar, não saber, adolescente a ser impulsivo. Então, quando mostrar que suicídio é evitável, não tem que ter atenção nisso. Realmente, às vezes, família que não pode fazer nada. E não saber que suicídio tem uma culpa grande na família. Para além daquele estigma que tem na sociedade em relação ao suicídio, ainda a família tem que lidar com essa culpa. Nunca fui capaz, nunca consegui olhar que este sinal. E realmente tem vezes que tem sinal. Não pode dizer a maior parte de vezes tem, mas sim tem vezes que tem. Né? Então, que este sinal às vezes não é só verbalização. Às vezes que a pessoa começar a doar seus pertences, ele encontrar pessoas, ele dizer talvez a última vez que não te toia, ele tem rituais de despedida. Mas quando pessoas, por exemplo, verbalizar ou dizer que este tem pensamento, qual é que tipo de mensagem que também pode passar para eles? Que pode ter ajuda, ele precisa de ajuda. Eu tenho que mostrar-lhe que ele pode receber ajuda. Que naquele momento ele te aquela situação assim, mas ele dá tempo. Ele dá tempo, que ajuda, mas já não tinha referido, né? Ele poder olhar que aquela coisa que hoje te parecer um bicho de sete cabeças, com o tempo, ele poder perder toda aquela gravidade que ele tem. E só naquele partilhar já ele te libertar um bocado daquele peso do que ele te sentir. Na caso, se for uma doença mental que está lá, que ele receber aquele tratamento adequado para o psicólogo, para o psiquiatra, que ele precisar de uma medicação, né? Só que ele conversa, só que ele psicoterapia pode ser suficiente, ou só que ele apoio de família, modo que já não dizer. Então, ele é complexo, cada caso tem que ser analisado, que tem atenção, que é para poder receber aquele cuidado necessário. E não tem nesse momento ali um telespectador na linha, Marlene Almeida, de São Vicente. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Marlene, não está a gostar de ouvir comentários e também se tiver perguntas para nós convidadas. Está à vontade. É para parabenizar-vos por esse grande tema, é uma preocupação da nossa sociedade e não só. Devia ser uma coisa que devia ser falada durante o ano inteiro, porque já suicídio já é mesmo sinal, não está tomado como um grito de socorro. E às vezes que os sinais eram dados tanto na família como na escola e nunca te poder, que a articulação, mesmo de escola e família, nunca te consegui captar. O sinal daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, toda a gente. Ora bem, a minha preocupação é quanto à fragilidade daqueles serviços de saúde, nomeadamente da urgência. Pessoas discriminadas, que ele já tentava, que ele conseguia aquele suicídio,
ele que é tratado da melhor forma, ponto, que não tachaco. E depois de lá, ele podia ser encaminhado para o serviço psicológico, o que às vezes é bastante difícil encaminhar a pessoa porque é que te Mesmo que vou encaminhar a ele, vou poder ir 1, 2 ou 3 vezes, mas cerca de na psicólogos para conseguir que eu podia ajudar daquela forma lá. E que tal então os casos desses, talvez nas visitas domiciliares. Para acompanhamento não só da vítima, como também de familiares que estão à volta dele. Muitas vezes tem menores, que já presenciam os 2 casos, que já nem como vítima, como familiar, que já passar por várias situações do tipo. Ele é desgastante, ele é chocante. Então é isso que tem as meus meios de procuração. É os serviços de saúde, o que é possível fazer para ajudar aquele pessoa que dedica ao serviço de socorro e nunca te poder ajudar nele. Para ajudar, era isso. Também, Marlene Almeida, não te agradecer a participação e não te lembrar, pronto, aqui sim, que é nosso papel enquanto programa que tem foco na temas de interesse de família. Não tem início de ano letivo, desde o mês de setembro não tive falado de tudo assuntos ligados ao ano letivo e suicídio também. Ele está a fazer parte de escola. Não tive 2 casos. Não tive da sociedade. Não pode chegar lá. Exatamente. Não te agradecer a participação. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Portanto, Denis Lima, ele dizia algo que às vezes, me já me deixou trabalho sobre os assuntos de sim. As licinhas deverá ser 4º programa de temas diferentes, mas sobre suicídio, falar de suicídio, acho que é 4º programa que eu não tive de falar. Ainda hoje me tive de fazer uma pesquisa, em 2013, não falar de suicídio, não tive um profissional ali de falar de suicídio, de alertar pessoas, e depois a pessoa acabar para cometer suicídio também. Anos depois de ter participado. Tem que não começar a questionar, né? Maneira, nós nunca consegui observar sinais. Ela dizia algo ali, talvez pode ser interessante. Visita domiciliária. Visita, vá para casa, vá esperar que as pessoas, porque às vezes as pessoas estão a ficar com medo, alguém de começar a pontar o dedo. Podia ser? Pode dizer que ele é feito. Não está a fazer isso. Profissional de saúde mental está a fazer. Se tem uma situação que não tem que ir na casa de cada pessoa, aliás, não só profissional de saúde mental, não tem atenção primária, centros de saúde, eu vejo te deslocar equipas, dependendo da situação, vai médico, enfermeiro, assistente social, conforme o caso, te vai para a casa de pessoas que é para espiar. Sim, ela toca o ponto importante, né? Não tem esse estigma, não tem nos serviços de saúde que ainda que a moda não estava a gostar em questão de acesso, não sabia que não precisa ainda a melhorar, sim, questão de acesso. Sobre suicídio, tem o estigma ainda, infelizmente, mesmo dentro de saúde mental, não sabia que pessoas que já ouvi coisas do tipo, porquê que ele usava de método um tom, mas, né, enfim. Tinha o tipo de situações que não sabia que debate acontecer, que depende de sensibilidade de cada um, né? Maneira que ele tenta lidar com aquela situação. Quem já conviver com casos de suicídio, não saber que isto é maior risco também. Então, é pessoas que a gente tem que estar mais atento perante isso. E se aquela pessoa que quer chegar no centro de saúde, que quer ir para a consulta, um familiar pode ir, aquele familiar é mais próximo dele. Ele também pode ir receber mais orientação. Ele coloca isso, me lembrar de uma situação, é quando você, creio que há cerca de um ano, um irmão que perdeu um irmão que se suicidar, ele dizia que esse irmão estava para a consulta, depois esse irmão desistiu, que queria levar mais. E a gente que estava a poder levá-lo. Ele acabava a suicidar depois. Exato, por isso dizer, às vezes um familiar também pode ir. E aquele que crê bate, eu vejo sintoma daquela doença. Tenta manifestar daquela forma. Então, sim, ele pode pedir para um profissional vá lá, ele pode tentar mudar de profissional, que às vezes pode estar que tenta resultar, e para nós como profissional não te sugerir aquela pessoa. Não tem mais uma pessoa na linha, já não atender rapidamente. Portanto, Marcon, e tenta chamar nós também dali de São Vicente. Boa tarde, Marcon, também dobre ali alguns segundos, a ser concreto, pelo menos até um minutinho, para expor. Sim, está à vontade. Sim, obrigado, Adair, mais uma vez. Queria ser rápido. O seguinte, já programa bastante avançado para tentar resolver este assunto. Denis Lima lá com Chema, para eu nunca ver se um pouquinho nome, para por aí com certeza aqui que quer falar. Pode? Rápido? Pode, à vontade.
À vontade. Para Denise Lima, minha análise da Maricanda, e na Chambiquim, que é o nosso colega para lá um café com Shell, né? Podemos ser rápido e muito curto e grosso. O seguinte, não se falar só depois da depressão e não se falar só depois do suicídio. Mas para falar que as causas é que levam nós à depressão, levam nós ao suicídio. E devemos focar rápido, de forma resumida. Problemas de emprego, pessoas a brincar com a vida profissional das pessoas. Problemas familiares, pessoas a brincar com as pessoas. No relacionamento amoroso, não estou a namorar, a brincar com o sentimento das pessoas, não estou a marido e esposa a brincar com o sentimento das pessoas. O que nós estamos a fazer nessa sociedade é que levar à depressão e suicídio e outras coisas mais, é simplesmente porque a sociedade que está preparada, porque o que está preparado de tudo ao contrário, é sempre a resolução da doença depois da doença. Mas antes da doença, que nunca tive a pensar. Então, não podemos só pensar na criar um outro tipo de sociedade, onde nunca devemos brincar com pessoas, se vida profissional, se vida sentimental, se vida familiar, qualquer dificuldade que ele tenha, a sociedade vai aproveitar daquela dificuldade seu, que vai tornar-se vida negra, né? Em vez de apanhar aquela pessoa e ajudá-la. Um dia tenta abrangir rápido, porque não é programa também assim. Portanto, se quiser um dia que nós tentamos falar sobre isso, nós falar sobre isso. Portanto, quer dizer, não tem sociedade, não tem de aproveitar da tua gente, não tem de buscar, não tem de colocar da pessoas, vida das pessoas, e não te leva pessoas à depressão, não te leva pessoas a suicídio. Não te leva pessoas a roubar, não te leva pessoas a matar, não te leva pessoas a fazer da minha sociedade. Não tem que pensar não te agradecer porque pronto, já tinha dizer isso, não te agradecer a participação e não te pedir boa compreensão também. Infelizmente, às vezes, tempo é... Sim, se eu vou estar a pegar no início, eu vou ter ligado 10 dias com certeza. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Portanto, Denise Oliveira, me está a gostar de um breve comentário, porque já não tem outra pessoa também na linha e querer participar. Claro que uma sociedade mais empática, mais igualitária em termos de oportunidades, não é? Seria aqui fatores que estavam a contribuir para a robustez psicológica das pessoas. Mas nós não saber que isso nem sempre não é toial, não é? Mas não saber que também não é só fatores sociais que te contribuem para o suicídio. Não saber que o suicídio ele é de causa multifatorial, portanto não tem fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores sociais, fatores familiares, económicos, religiosos até, não é? Que te combina de forma complexa e variável para cada indivíduo. Nunca te poder determinar, portanto, a causa exata. Poder até estar ali situações de que já não falar, portanto, que nós assistente apontar ali, poder estar até ali também presente, mas nunca te poder apontá-lo como uma única causa, não é? É claro que não querer uma sociedade mais empática, não é? Uma sociedade mais igualitária em termos de oportunidade, que isso te diminui os riscos, portanto, a nível de fatores sociais. Mas depois não tem outros fatores lá que te combinam também, não é? De forma variável na cada indivíduo e que te leva lá a essas motivações. Portanto, não te falar sempre de fatores precipitantes e fatores predisponentes. Portanto, fatores predisponentes é que situações adversas e situações traumáticas, digamos, que pessoas te batem viver ao longo de sua vida, que te contribui para essa fragilidade psicológica, e depois não tem um acontecimento recente que é causador de sofrimento psicológico, portanto, que te contribui para aquela situação acontecer. Infelizmente já não perdi aquela pessoa que podia estar para participar agora, mas não tenho para considerações finais. Primeiro me estava a gostar de ouvir a Denise Lima em 30 segundos, também em 30 segundos para não poder concluir o programa. É moda que não começar a falar de saúde mental, então é não tentar criar condições para nós tudo cuidar de nossa saúde mental. Não é? Não dizer suicídio é evitável, é nós estar atentos a questionar para não fortalecer cada vez mais nós todos. Então, é isso. É isso tudo. Sim. Pronto, na 30 segundos, tem só para dizer que a prevenção de suicídio ele é uma responsabilidade de nós todos, ele não é só do setor educação, nem só do setor saúde, ele é de nós todos, e nós todos precisamos de facto de juntar a mão, que é para não poder evitar
casos acontecer quando ele é evitável. E através de nós ação, portanto, não pode ser esperança para outras pessoas. Muito obrigado às duas e também não te agradecer aos telespectadores que participaram. Vários comentários também não têm recebido na nossa página no Facebook. Na próxima edição é dia 3 de outubro. Não tem estado de falar agora de atividades lúdico-pedagógicas. Crianças e adolescentes podem fazer no período depois da aula. Portanto, período contrário à aula. Não termina a moda que não começar. Ivan Rocha, até para a semana.